Eu me sentia um lixo. A escória da sociedade. Dois estranhos que só tinham em comum o vício pelo crack e tudo que ele traz de pior. Minha vida se resumiu somente na prostituição, no roubo, no tráfico e crack. Eu cheguei a ficar 3 meses com a mesma roupa no corpo, 3 meses sem tomar banho. Uma vez eu encontrei uma caixa de geladeira e eu dormi dentro dessa caixa de geladeira. Eliane, 30 anos, Lodemir, 39, são mineiros. Cada um veio para São Paulo por um motivo, mas no fim, os dois acabaram no mesmo lugar, a Cracolândia. O final da caminhada do usuário de droga é conhecer a Cracolândia. Todos querem conhecer a Cracolândia, parece uma balada, né? Uma balada, uma rave. Aqui na Cracolândia eu fiquei 4 anos. Foram 22 anos lutando contra as drogas e passei por 22 casas de recuperação. Depois de tantos anos usando drogas, depois de morar 6 meses aqui na Cracolândia, o Lodemir decidiu tentar mais uma vez abandonar o vício. Aceitou a ajuda de 2 voluntários de um projeto que resgata dependentes químicos das ruas. Eu falei, ou é agora ou eu morro já de uma vez na história. O Lodemir sobreviveu. Quando teve alta, voltou para as ruas da Cracolândia. Só que agora para ajudar. Bom dia. Filho, vamos levantar para começar o dia? Pode abrir. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. E foi nesse trabalho de voluntário que o caminho do Lodemir cruzou com o da Eliane. Primeira vez que vocês se viram foi onde? Eu estava aqui nessa porta e ela estava lá do outro lado da rua. E ele foi o único que agachou ali, conversou comigo. Aí foi onde que eu vi a diferença. Ele queria oferecer tratamento. Depois de 1 ano, ela aceitou. E enquanto passava pelas casas de recuperação, Eliane não conseguia esquecer o homem que estendeu a mão para ela. Toda vez que eu pensava em poder abraçar ele, em poder ficar com ele, assim, me dava um negócio assim, no coração, sabe? Eu ficava que nem adolescente de 15 anos. Mas aí vocês começaram a se falar pela internet. Eu falei pra ele que eu queria casar com ele. Eliane estava em tratamento no Rio de Janeiro. Quando ela recebeu alta no ano passado, Lodemir estava lá para receber a mulher que até então só tinha namorado pela internet. Aí eu cheguei na rodoviária, ele não me deu bom dia, nem boa tarde, nem nada. Ela não falou nada, eu não falei nada, eu abracei ela e... Ele simplesmente me beijou. Venha para conhecê-los pessoalmente, dia 9 de setembro, neste domingo, 19 horas, na Igreja Batista Guaranhuns. Lodemir, quantos anos você tem? Hoje, 42 anos. 42. Você começou a usar drogas com quantos anos? Aos 8 anos de idade. 8 anos de idade? Com que droga? A minha mãe era alcoólatra e eu tentava tirar aquele álcool dela e não conseguia. Tem água aí, então, tá, Lodemir? Tá. Do ladinho aí, ó. Você serve aí a sua amada, eu fica à tentava vontade. tirar aquele álcool dela e não conseguia. Eu falava com ela se ela parasse de beber, mas ela não parava de beber. Então, um dia eu resolvi beber esse álcool, né? Com uma criança de 8 anos de idade, eu tomei meio litro, quase meio litro de cachaça pura, e quando ela chegou em casa eu estava caído no chão em coma. Então, desse dia em diante, até meus 33 anos de idade, eu conheci todo tipo de drogas. Em qual cidade? No sul de Minas Gerais, na cidade de Alfenas. Alfenas, sul de Minas Gerais. Eliane, eu sei que é uma indiscrição minha, você me perdoe, não costumo perguntar a idade de mulheres. Então, se você não quiser falar, fique à vontade. Você parece assim uns 25, 24, mais ou menos. Que maravilha. Tá? Não tenho dificuldade em falar a idade. Eu tenho 33 anos, né?
para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou novinha ainda. Minha história começou um pouquinho mais tarde, com 10 anos. Né? Com 10 anos eu já era... Mais tarde, com 10 anos. 2 anos mais tarde. Eu comecei com álcool, cigarro e maconha. Né? Tudo porque eu queria ser popular na escola. Isso foi onde? Também em Minas Gerais, lá no interior, em Barbacena. Barbacena. Então vocês Vizinho. eram quase que vizinhos, estavam próximos, na mesma região, no mesmo estado, e não faziam ideia um do outro. Nem imaginava. E aí, como é que foi o seu caminho, Lodemir, de Alfenas até a Cracolândia? De Alfenas, nós mudamos para uma cidade vizinha chamada Alterosa. Em Alterosa, no dia em que eu estava completando 13 anos de idade, minha mãe veio a falecer, cometida de um câncer. E minha mãe falava que eu tinha um pai e ele era um policial. Então, depois que a minha mãe faleceu, eu ainda fiquei cuidando de 2 irmãos por mais 3 anos, até os 16. E aos 16 anos, chegou um senhor na minha cidade, um sargento, que trabalhou com meu pai. Então eu pedi a ele que escrevesse uma carta, nós escrevemos uma carta, mandamos para a central de Belo Horizonte e lá eles encontraram meu pai. Então uma semana depois ele veio nessa cidade onde eu morava, em Alterosa, e me levou embora para morar com ele, mas só que eu já era uma pessoa totalmente já atrapalhada, já cometida pelas drogas, ali eu já conhecia a maconha, o lança-perfume, já tinha conhecido todas essas coisas e já era dependente disso aí. Então fui morar com meu pai num condomínio de polícia militar, condomínio fechado, e nesse condomínio fechado eu tive o meu primeiro encontro com a cocaína. Então, eu fiquei com meu pai até os 17 anos, e aos 17 anos não demos certo nós dois. Eu peguei uma passagem de Belo Horizonte sem conhecer a cidade de São Paulo e parti para São Paulo. 17 anos, você entrou no ônibus e falou, vou para São Paulo. Vou para São Paulo e cheguei em São Paulo, fui já abraçado pelo crime e fiquei nas drogas. Morar na Zona Leste, não? Na Zona Norte. Norte. Lá no bairro do Jardim Brasil, que é um dos piores bairros de São Paulo. Então, eu cheguei ali, eu já fui abraçado pelo crime, pelas drogas, e ali eu vivi por 22 anos dentro das drogas, dentro do crime, dentro de tudo que a pessoa pode imaginar de errado. Você chegou a ser preso, Lodemir? Não cheguei a ser preso, de ser detido e ficar tempos, mas passei noites em cadeias, em pequenos delitos, em pequenas falhas, mas só que no final de tudo sempre tinha aquele acerto e a gente ia embora. E aí, ladeira abaixo até parar na Cracolândia? Foi Lá no 6 anos preso na cocaína, dia e noite e dia, e chegou um momento da minha vida que eu não sentia mais a substância da cocaína no organismo, parecia que ela não fazia mais efeito, então eu queria conhecer alguma coisa diferente. Então eu conheci o crack, e quando eu conheci o crack foi, posso dizer, foi paixão à primeira vista, que é uma coisa que é alucinante, é totalmente alucinante. Então foram 16 anos preso no crack e tudo que eu conquistei com o mundo das drogas, eu perdi para a própria droga. Então a droga, o que ela me deu, ela mesmo nos levou de volta. Você falando aí agora me ocorreu aqui, Lodemir. A Bíblia diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é feito da seguinte forma. Apesar de se chamar laço, não é um laço feito de uma corda ou de um barbante. Eles pegam uma folha grande de qualquer vegetal, para nós seria tipo uma taioba, uma folha grande, e pegam uma espécie de seringueira, eles cortam o caule de uma árvore e tiram ali o látex, né, a borracha, e colocam uma comidinha, entendeu? O passarinheiro, ele faz isso para pegar o pássaro. Ele pega aquela folha grandona e bota uma comidinha no meio e em volta ele bota o látex, a borracha. Esse é o laço. E aí o passarinho vem levinho e pousa na borracha para comer a comidinha. Come a comidinha, quando ele quer voar, ele está agarrado. Você acha que as drogas... Você acha que o diabo é um passarinheiro
e ele tem usado as drogas como um laço para pegar os seres humanos como um passarinho que vai nessa onda, nessa coisa alucinante, nessa coisa de que vai dar onda, vai ser massa e tal, e quando ele vê, ele está engodado, está enlaçado, está oprimido e preso naquilo ali, sem condições de se soltar sozinho. Eu confesso ao senhor que eu nunca tinha ouvido sobre essa ação do passarinheiro, mas é praticamente isso, porque tudo aquilo que o inimigo, primeiramente, ele oferece pratos lindos, maravilhosos, e no final, no meio desse prato, é sempre a ruína, sempre ali ele está para agarrar, e o final é sempre o abismo. Então, ficaram, como eu digo, que ficaram as tatuagens do mundo, que os dedos são quebrados, os dedos são cortados, mas ficaram... Seus dedos não esticam? Esses não esticam. Por quê? Foi cortados com faca. Cortado com faca? Brigas dentro da Cracolândia para cortou não o tendão, morrer. ele não estica mais. Brigas dentro da Cracolândia para não morrer, você segurava a faca e ficou as tatuagens da vida ainda. Mas a misericórdia de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, ela estava sobre a minha vida e está sobre a vida daqueles que ainda se encontram por lá. Porque se estão vivos até esse exato momento, é porque eu creio que um dia eles serão alcançados também. Amém. Fala para nós, Eliane, agora você, a sua história. Você disse que com 10 anos já começou a experimentar, e aí você estava lá em Barbacena? Barbacena. E aí, como é que você foi parar na Cracolândia, em São Paulo? Eu fui adotada, né, pastor? Quando criança, eu fui adotada, e aí, aos 8 anos de idade, a minha mãe adotiva, ela faleceu, né? E aí, eu tinha uma pessoa que eu achava que era minha tia, que me acompanhava. Quando a minha mãe adotiva morreu, eu descobri que ela era minha mãe. Então, daí que desencadeou tudo. Porque eu dei uma rejeição a ela, porque eu tinha um pensamento e descobri que ela era minha mãe. E daí eu comecei, de alguma forma, a querer atacar ela. Foi aí que desencadeou eu ir para a escola e querer ser popular, querer sair de casa, sabe? Para atacar ela mesmo. Minha mãe, na época, era testemunha de Jeová, me levava para a igreja, mas ela trabalhava à noite. E aí, enquanto ela ia trabalhar, eu pulava a janela e ia para as ruas, né? E isso eu fui gostando cada vez mais do mundo, até que, aos 12 anos, definitivamente, eu falei assim, eu não vou mais ficar com a minha mãe, eu vou para as ruas. E aí eu fui para Belo Horizonte, foi aonde que eu comecei a usar cocaína, até encontrar o crack aos 15 anos de idade. Daí eu não parei mais. Crack aos 15 anos? Aos 15 anos. Isso era início da década de 90? Por aí. Na época nem era a substância que era hoje. Era uma casca que era produzida. Okay. Estava começando no início. Era uma casquinha. Nesse tempo ainda não tinha a pedra como tem hoje. Não, né? Não era como era feito. Era muito mais forte também. Porque hoje eles fazem uma substância com várias outras químicas. Naquela época não. Era só a base da cocaína mesmo, mais a formação lá. Então, nisso daí eu não parei mais. Ao contrário que ele escolheu uma cidade, Lodemir escolheu uma cidade para ir, eu sentava e escolhia várias. Hoje eu vou para o Rio de Janeiro, lá ia eu. Hoje eu vou... Ia como? De carona. De carona, pedindo? Eu pedia e ia de carona. E carona para mulher é bem mais fácil na rua, né? Novinha, né? Bonita. Mas também correndo um risco. Ah, sim, correndo risco. E aí, nessa trajetória de indas e vindas, fui parar em vários lugares inadequados, até que eu voltei para Belo Horizonte, isso quando eu tinha meus 19 anos. Eu morava numa casa noturna, conheci um moço e fui para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu amiguei com um cara que era irmão do traficante que eu comprava a droga. E aí a gente vivia nas ruas também, às vezes na casa de pessoas, né, e às vezes na rua. E aí eu engravidei, né? E os parentes, né, do pai do meu filho moravam em São Paulo. E aí ele falou assim, olha, vamos para São Paulo passar um Natal.
Eu falei assim, vamos, né? Eu já estava acostumada nesse trajeto, né? E aí, nesse trajeto que eu fui para São Paulo, eu estava grávida já. Eu não pude retornar, porque eu já estava prestes de ganhar o bebê. E aí o ônibus lá não permitiu eu acompanhar, acho que com medo de acontecer alguma coisa. E aí a gente ficou em São Paulo de vez, morando na casa da irmã do pai do meu filho. Só que nisso daí, ficamos 2 anos, né? A gente conseguiu trabalhar, né? Conseguimos uma invasão, invadimos um terreno, só que eu nunca deixei de usar o crack, mas menos. E aí ele foi assassinado, né? Não sei o motivo até hoje, porque o que aconteceu. Ele foi assassinado na minha frente. Foi daí que eu fui parar na Cracolândia, porque eu abandonei o meu filho na casa da irmã dele e acabei indo para a Cracolândia de São Paulo. Mas você abandonou porque você ficou com medo de morrer também? Não foi porque eu fiquei com medo de morrer, pastor, porque justamente no dia que o pai do meu filho morreu, eu deixei ele no hospital, peguei o dinheiro que tinha e continuei usando droga. No local onde ele morreu, onde eu morava. Então, não era um medo de morrer, é porque eu não encontrava estrutura mesmo. Porque, querendo ou não, ele era minha estrutura aí em São Paulo. Eu só conhecia ele, eu só andava com ele. E aí, quando ele faleceu, eu não sabia mais o que fazer com o meu filho, sozinha, usuária de droga. Então, a minha melhor opção naquela época, na minha cabeça, não era largar as drogas, era continuar nas drogas, entregar de vez a minha vida para morrer nas drogas, do que cuidar do meu filho. Seu filho é vivo até hoje? Você tem contato com ele? Sim, meu filho hoje ele tem 12 anos. Infelizmente, eu não tenho contato com eles, até porque gera um monte de questões, né, através disso, porque a família dele pensa que foi eu que mandei matar o marido, né, o pai dele e tal. Mas, assim, eu sei que ele está bem e eu oro todos os dias, porque se Deus, né, me transformou, ele ainda há de completar ainda essa obra, em nome de Jesus. Amém. Fala o nome dele para a gente orar por ele. O nome dele é Richard. Richard. Vamos Isso. orar por ele. Amém. Lodemir, vamos voltar para você então. E aí você está lá na Cracolândia e aí, de repente, você foi abordado por alguém de camisa amarela. Não foi assim bem abordado pelas pessoas da Cristolândia, Como é que foi? porque Conta pra nesse gente. momento, quando eu fui resgatado, ainda não existia o projeto Cristolândia. Cristolândia não, existia mas o uma projeto. evangelização primária já tinha. Um evangelismo que faziam ali, mas eu não estava dentro da Cracolândia, eu estava na Zona Norte, estava ali debaixo do viaduto na Dutra, do viaduto Curuçá, perto ali na Vila Maria, e era ali naquele lugar que eu ficava. Então, um dia... Debaixo do viaduto. Debaixo do viaduto. Eu já tinha saído da Cracolândia e tinha retornado para a Zona Norte. E um dia eu estava muito alucinado, que eu tinha arrumado muito dinheiro, estava muito alucinado, e era 2h45 da manhã, porque assim que você sai debaixo do viaduto, tem um prédio e lá tem um relógio. E eu olhei para aquele relógio, era 2h45 da manhã. E eu estava indo em direção à favela para buscar mais drogas. Só que no domingo, antes, isso era segunda de madrugada, domingo antes, à tarde, eu tinha encontrado um policial na rua. E eu estava fazendo muita coisa errada ali na Zona Norte, e o policial falou se ele me encontrasse ali debaixo daquela ponte nessa madrugada, ele ia me matar ali. Então, eu saindo de madrugada para ir buscar mais droga, alucinado, eu vi 2 pessoas de preto vindo do outro lado da rua. Eu já atravessei para o outro lado, já com medo de morrer, mas não corri. Continuei caminhando em direção à favela para buscar mais drogas. E quando eu cheguei próximo dessas pessoas, eles estavam com a Bíblia na mão. Eram 2 irmãos que estavam vindo do culto de oração no monte. Então eu atravessei a rua, depois de passar por 22 casas de recuperação, eu tentei mais uma vez mudar a minha história. Então eu pedi a eles se eles pudessem me ajudar. E eles falaram assim, se você estiver na porta daquela igreja, que era uma Assembleia de Deus, se você estiver na porta dessa igreja, às 6 horas da manhã, nós passamos aqui, te pegamos e te levamos para uma casa de recuperação. Então eu peguei as drogas na favela, sentei na porta daquela igreja e continuei usando a minha droga ali na porta daquela igreja. Então 6 horas da manhã em ponto, esses caras apareceram lá, me levaram para essa casa de recuperação, e dessa casa de recuperação, o pessoal tinha um projeto no centro de São Paulo, que era barracas nas ruas, evangelizava as pessoas
os batistas evangelizavam as pessoas e mandavam para essa casa de recuperação. Pagava R$300 nessa casa de recuperação, chamada Valente de Davi, e ali eu consegui passar uma etapa da minha vida, coisa que eu nunca tinha conseguido, que é vencer 1 ano e 2 meses sem drogas. Se você pudesse diferenciar, você tentou 22 vezes, não conseguiu. Dessa vez você estava conseguindo, mais de 1 ano sem usar drogas. O que aconteceu de diferente? Tem algum fator aí diferente que você poderia atribuir? Um fator diferente, primeiramente, foi que quando eu saí debaixo dessa ponte, muito alucinado para ir na favela buscar drogas, eu não conhecia Deus. Eu não conhecia esse Deus, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, não conhecia, só ouvia falar. Pessoas disseram para mim que Deus poderia mudar minha história e eu não acreditava. Então, quando eu saí debaixo dessa ponte, saiu da minha boca, é o que se encontra no Salmo 67 primeiro, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu pedi a Deus, tenha misericórdia de mim, me abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Depois eu abri um Novo Testamento que eu tinha dentro da mochila e procurei, aí eu achei ali, só que ali eu não entendi ainda. Então eu fui alcançado por aqueles homens que me levaram a graça misericordiosa daqueles homens de estar naquela madrugada naquele lugar. Então, quando eu cheguei nessa casa de recuperação, em cima da casa, uma casinha lá no meio do mato, e tinha uma caixinha de som em cima dessa casa, e nesse dia estava tocando Nada Além do Sangue, o hino de Fernandinho, que hoje é o hino da Cristolândia, né? Mal eu sabia que aquele hino que alcançou a minha vida seria hoje um hino oficial do coral Cristolândia. Então eu fiquei ouvindo aquilo e falei, não, eu preciso ser alcançado por esse Cristo Jesus. Então eu deixei que a graça fosse me alcançando a cada dia, uma graça a qual que eu não conhecia. Amém. História linda, né? E aí, como é que entra a Cristolândia na sua vida? Então, 1 ano e 2 meses eu venci ali na primeira fase no sítio, e que era em Itaquaquecetuba. E depois fomos para a segunda fase. A segunda fase é em Itaim Paulista, e terminei mais 6 meses ali em Itaim Paulista. Então deu quase 2 anos de tratamento. Venci uma etapa das drogas, uma coisa que era impossível sair de dentro de mim, que era o crack. Eu venci por quase 2 anos. Então, terminando ali o trabalho, esse pastor Silvio olhou para mim e disse assim, está começando um trabalho no centro de São Paulo. Esse trabalho já tinha seus 7 meses, e nós queremos que te levar até lá. Você não quer dar continuidade no trabalho lá, fica com eles lá, e eles vão pregando, eles vão falando para você, e você vai entendendo aí o que você tem que fazer da sua vida, se é voltar para sua casa, ou ser um pai da sua filha realmente. Então eu fui para lá. Mas quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, eu tinha uma paixão maior na minha vida, que era o crack. E quando passou esses 2 anos, quando eu cheguei na Cristolândia, que eu desci do carro e entrei para dentro da igreja, e eu olhei para trás, a Cracolândia era na porta. E lá na porta tinha, em cima das mesas, nas barraquinhas, os crack, tudo jogado, aquelas pedras grandes de crack. E eu olhei e falei com Deus naquele momento, Deus, mas eu pedi ao Senhor que, se o Senhor me afastasse, se o Senhor mudasse a minha vida, me tirasse o crack da minha vida, eu queria te servir para todo sempre. E o Senhor me traz para a porta, onde está tudo. Aí eu lembrei que nada além do sangue, somente o sangue de Jesus era maior que todas aquelas coisas. Então eu continuei ali fazendo um trabalho, e naquele dia eu recebi um tapa santo, porque a missionária Soraya, ela tinha uma mãozinha bem pesada, e ela chegou perto de mim assim, eu chegando na missão, sequinho, magrinho, hoje se ela dá o tapa, dá para segurar, né? Então eu cheguei bem magrinho, ela bateu nas minhas costas assim, disse, bateu, eu caminhei um pouco para frente, porque a mão dela é bem pesada, e ela falou assim, você será um homem de Deus. Eu recebi aquilo ali, e hoje já vai para quase 10 anos que Deus mudou a minha história. Amém. Então, para você, o ponto e o fator mais difícil era conviver ali na Cristolândia, mas de frente à Cracolândia, e vendo ali o tempo inteiro aquilo que era alvo da sua opressão, da sua
cadeia, né? Aquilo que te prendia, agora estava ali diante de você. É como se você tivesse o tempo inteiro exposto ao seu pior inimigo. Então, se você pudesse... Tem 2 aqui, Isaac. Prefere que troca? Vai tentar com esse? Tem 2 jogados aqui. Os meninos estão se virando aí, mas está complicado. Hoje os microfones resolveram. Mas está na benção. O que é que você acha assim que te sustentou? O que é que te sustentou? O que é que te manteve sóbrio, apesar de ver tanta oferta todo dia na sua frente? Eu tinha deixado um povo para trás. Eu tinha deixado filha. Eu fazia 22 anos que eu não sabia se os meus irmãos estavam vivos, porque só ficou eu e eles. E quando Deus mudou a minha história, todos os dias passavam na minha cabeça que um dia eu teria que unir a minha família. Eu teria esse papel de unir a minha família. Eu não sabia como, quando, mas eu teria que fazer isso. Então, eu comecei a lutar para voltar a ser o pai da minha filha, para voltar a ser o irmão dos meus irmãos. E eu não sabia que Deus tinha preparado tantas coisas assim na minha vida. Não tinha a perspectiva de tantas coisas que Deus teria colocado, ia colocar em nossas vidas, na minha vida naquele tempo. Ela tem quantos anos hoje? Hoje a minha filha tem 16 anos. Ela mora onde? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então, eu saí de casa. Quando eu saí de casa, ela estava com seus 3 anos. E quando eu retorno para ela já estava com 12. Então, foi um tempo que eu fiquei distante dela. E quando eu saí de casa para ir para Belo Horizonte, a minha irmã estava com 3 anos. E quando eu retorno, quando eu encontro com ela, ela já estava com seus 24, mãe de um filho já. Então eu não sabia que Deus ia preparar tantas coisas assim na minha vida, porque se a gente soubesse, a gente vinha um pouco mais cedo, né, pastor? A gente tinha... Mas Deus, Ele deixou que eu trilhasse todo esse caminho todo torto, para que hoje a glória dele fosse manifestada sobre a minha vida. Amém. E você, Eliane, como é que a Cristolândia entra na sua vida? Bom, eu já morava há 4 anos ali na Cracolândia, né? Na época tinha uns buracos, né, da Cracolândia, então eu vivia num desses buracos. Pessoal, o que são os buracos? Então, ali na Cracolândia tinha um prédio abandonado. E dentro desse prédio existia alguns buracos feitos em paredes, nos próprios cômodos, né, em cima. E eu vivia num desses buracos, num desses espaços que eram quebrados. Então, isso se resumia no buraco da Cracolândia. E aí, na verdade, eu nunca fui fã de crente. Na verdade, eu tinha aversão a dizer que alguém era da igreja e que queria falar comigo. Né? Eu acho que isso também porque minha mãe tantas vezes tentou eu levar e eu fui tomada pelo mundo e acabou que ela teve, né, falecendo sem poder ver o resultado de hoje. Então isso para mim... Sua mãe era crente? Minha mãe era testemunha de Jeová, okay. Mas ela lia a Bíblia muito. Ela nunca me aplicou doutrinas. Ela sempre falava para mim, olha, Jesus pode mudar a sua história. Então, assim, para mim ela era crente. Para mim ela estava me ensinando a melhor forma de eu andar. E aí, quando começou o projeto, eles começaram a ir lá na Cracolândia e eles iam cantando louvor, né? E, na época, eu lembro, eles tocavam pagode gospel. E isso, aos poucos, começava a me chamar a atenção, porque eu gostava de pagode. Eu gostava. Isso era 2009, 2010? 2009. Porque eu fui presa, né, em 2008, e aí eu saí em 2009. Foi a época que eu acabei de sair e acabei conhecendo o grupo. Mas eu nunca cheguei perto. Quando eles começavam a falar ou distribuir alguma coisa, eu sempre me afastava. Então, Eliane, o que é que você diria para aquelas pessoas que acham que alguns ritmos não são de Deus?
Por exemplo, se você ouvir alguém dizer que o pagode não é de Deus, e você foi alcançada, tocada e chamou a sua atenção o ritmo do pagode e você foi evangelizado, o que é que você diria para uma pessoa que diz que o pagode não é de Deus, não pode ser usado para evangelizar? Ah, isso é polêmica, pastor. É para isso que nós estamos aqui. Mas olha só, eu vou falar assim, o pensamento de Eliane, tá? Tem alguns ritmos que eu também não concordo. Eu também não concordo. Mas, por exemplo, eu entendo que foi um instrumento que Deus usou para resgatar a minha vida. Porque não ia adiantar uma pessoa chegar para mim e falar que Jesus me amava. Pessoas já me levaram para poder internar, igual fizeram com ele, mas eu saí do espaço. Mas, pastor, quando eu ouvia o louvor naquele ritmo, eu parava de usar droga. Eu me sentia alguém, eu conseguia levantar a minha cabeça. Eu não sei. Então, assim, Deus, Ele usa conforme Ele quer, da moda que Ele quer, no ritmo que Ele quer, para resgatar uma pessoa. Amém. Obrigado pela resposta. E pode continuar a história. Então, e aí, como eu disse, né, aquilo começou a chamar a minha atenção e eu me sentia alguém. Então, eu conseguia ficar perto de alguém. Eu era humilhada tantas vezes na Cracolândia, eu fui abusada tantas vezes na Cracolândia, que quando eles chegavam, se eles não era só o pagode em si, pastor, eles tocavam vários louvores, e era o que me prendia. Né? Eu achava até que eu cantava na época, porque eu, de vez em quando eu ia lá e cantava também. Você lembra qual música que eu gostava muito de Zaqueu, né? Como Zaqueu. Eu não vou cantar porque eu sou péssima, mas todo mundo conhece esse louvor, né? Então eu gostava muito desse louvor, né? Transformar a minha casa, né? Mudar a minha vida. E aí teve um dia que eu olhei para eles e eles falaram, olha, vamos almoçar. Aí já tinha aberto a missão, vamos lá, vamos almoçar e tal. E aí eu falei assim, cara, eu vou seguir esse povo. Só que assim, eu não fui com eles, eu esperei eles irem, e aí, sabe, quando você vai seguindo alguém? E eu fui seguindo eles até chegar lá, e aí eu me deparei com ele. Né? Então foi aí a primeira vista entre Lodemir e Eliane. Não foi aí, foi mais para frente. Nosso relacionamento... Mas ele já era voluntário do projeto e você chegou para almoçar. Isso. E aí, assim, nosso relacionamento e ele não dava muito certo nessa época. Aí eu... Tá vendo aí, ó, você que não dá muito certo ainda, há esperança. É um processo. E aí, nisso daí, eu comecei a frequentar. E aí eu descobri uma coisa, pastor, porque além de frequentar, eu comecei a dormir na porta da Cristolândia. Aí já tinha cultos, aí já era camisa amarela, isso. Cristolândia mesmo. Já era Cristolândia. E aí eu descobri que toda vez que eu dormia na porta da Cristolândia, eu não era abusada. Ao contrário que toda vez que eu dormia fora, eu acordava, eu sabia que alguém tinha abusado de mim. E aí eu comecei a dormir todo dia na porta da Cristolândia. Mesmo muito doido, usando droga, mas eu ia para a porta. Vocês estão ouvindo isso? Pode continuar. E aí, nisso daí, ele começou a me evangelizar, dizendo que Jesus podia mudar a minha história, porque, né, mudou a história dele, mas isso ainda levou um tempinho. Eu só fui cair em si mesmo que havia algo diferente quando eu fiquei muito doente. E nesse tempo que eu fiquei doente, não passou nenhum cristão para dizer que Jesus transformava a minha vida. Até porque eu fiquei na porta da Cristolândia, eu não saí. Mas ninguém foi até lá, né? A não ser só para chamar, para almoçar, mas eu não tinha forças. E ele foi o único que agachou lá, sim, embora eu e ele, eu não gostava dele na época. Por que eu não gostava? Deixa eu explicar. Porque eu usava muita roupa curta e na época não podia entrar na igreja de roupa curta e eu queria entrar de tudo quanto é jeito e ele era o que barrava. Então, por isso que eu não gostava dele. O que é que servia lá, Lodemir, nessa época? Só o almoço? Como que era? Lá nasceu tudo o que nós fazemos até hoje, no dia de hoje, né? Lá nós, primeiramente, tem o culto da manhã, que é a palavra de Deus ali, nós temos os louvores, depois um café quentinho,
com pão à vontade para comer, e depois nós começamos o banho. E o banho lá em São Paulo ia até 12h30, 1h, porque era muita gente. E 12h30, 1h, a gente começava o culto novamente, que é o culto do almoço da tarde. Então esse é o nosso trabalho que fazia. Aí depois da tarde ainda tem um outro café da tarde? Ou Não. Aí fecha e encerra? Fecha, aí encerrava. Só na sexta-feira que nós tínhamos a vigília, e depois da vigília nós fazíamos o sopão, e pegava 4, 5 caldeirãozão grande, tinha que ser grande, porque são 3.000 pessoas na rua. Então, nós pegávamos um caldeirãozão. 3.000 pessoas na Cracolândia Nesse exato de São momento, Paulo? nesse exato momento, 3.000 pessoas estão lá dentro da Cracolândia de São Paulo. E isso não tem a acepção de pessoas, porque ali você encontra qualquer tipo de pessoas que você imaginar, juiz, delegado, pastores, atores, todo tipo de pessoa tem dentro da Cracolândia nesse momento. Pode continuar, Eliane. E então, assim, eu nesse dia que ele ajoelhou, eu falei assim, não, tem alguma coisa diferente nesse cara. Eu acho que eu vou... Ele falou assim, eu posso orar pela sua vida? Eu falei, pode. E aí ele começou a me falar que ia surgir a Casa Rosa, né? E aí já estava mais maleável. Explica assim. para o pessoal o que é a Casa Rosa. Casa Rosa era a casa feminina da Cristolândia que estava para nascer em São Paulo, né? E aí ele começou a falar para mim desse projeto. Na época era um projeto e eu nunca aceitei, né? Eu melhorei lá. Assim, a gente não tomava remédio. Eu não sei como é que acontece isso, gente. A gente fica doente, a gente melhora. Assim, é incrível isso. E aí eu melhorei e continuei minha vida nas ruas, né? Só que na época de 2011, mais ou menos, finalzinho de 2011, começou a ação novamente das polícias lá na Cracolândia. A mesma ação que teve nos últimos dias, né? E eu aprontava muito. Né? Eu roubava muito, eu traficava, eu me prostituía, o que desse eu fazia. Como o Ludmir falou assim, eu também era uma amante do crack lá, completamente apaixonada a ponto de fazer qualquer coisa. Então... Você era o que lá em São Paulo o pessoal chama ali no centro de nóia. Literalmente. Literalmente. E aí, né, e nessa ação toda, eu sabia que eu não ia aguentar a pressão dos polícias. Uma, porque eu já tinha sido presa em 2008, e eu saí, e eu estava devendo à justiça, porque eu não fui dar satisfação nenhuma que eu saí. E aí eu falei assim, não, eu não posso, eu tenho que achar um lugar para mim poder me recuperar. Foi onde que eu aceitei o convite de ir para a casa, né, feminina Cristolândia, a Casa Rosa. E, gente, eu fui só para recuperar mesmo, só para poder engordar, trocar de roupa, ficar um tempo das ruas afastada, porque eu já tinha começado a roubar traficante, eu já tinha, sabe... Você não tinha o menor interesse de mudar de vida. Eu vou dar um tempo, dar uma sumida, depois eu volto, vida que segue. Esse era o meu interesse, até porque eu não tinha mais esperança para mim. Já não existia mais amor, só existia a Eliane, que era usuária de croque. Eu não pensava em filho, eu não pensava na minha mãe, que morreu há tantos anos, eu não pensava nada disso. Eu pensava em tentar construir minha vida nessa vibe, né? Melhorar um pouquinho, aí continua traficando, aprontando, depois melhora de novo. Só que a graça de Jesus me alcançou lá dentro da casa feminina, né? Porque eu fui interno dia 10 de julho de 2012. Quando o Soraya virou para mim e falou assim, olha, você tem que estar aqui numa terça-feira, às 9h da manhã, porque eu tinha ido no sábado. E no sábado, ela falou que não ia me internar. E eu falei assim, lá, o povo crente tem o poder para poder me internar e não quer me internar, só porque é sábado. Falta de entendimento. Mas aí ela falou, olha, terça-feira você vem. Gente, como eu contei, eu traficava, eu roubava para poder conseguir a droga. De sábado para segunda-feira, eu fiz uma ação só, que eu consegui dinheiro por 3 dias. E aí eu me afastei da Cracolândia. Eu fui para um lugar, tipo, é como se fosse assim, a Cracolândia lá em Vitória, e eu vim para cá, eu saí totalmente daquela rotina. E aí, na terça-feira,
mesmo que eu estava em outro lugar, eu falei assim, não, opa, a Cristolândia, eu preciso ir para a Cristolândia. E aí eu já estava muito cansada, durante o trajeto, eu fui andando, né, durante o trajeto eu ainda caí para dormir, mas eu falo que Deus já começou um plano ali. Né? Só de eu ter lembrado que eu tinha que ir para a Cristolândia, já era alguma coisa. Quando eu me internei no dia 10 de julho de 2012, um mês depois, a gente foi para uma agenda, né? Para uma igreja. E lá o pastor era mês de juventude. E eu lembro que o pastor ele estava falando sobre a identidade de Cristo no culto para jovens. E aí o pastor falou bem assim, olha só, ele não falou a palavra Jesus Cristo porque eu não entendia, né? Ele estava falando, mas eu não estava prestando muita atenção. Mas eu lembro que ele falava assim, essa identidade pode fazer você andar de cabeça erguida, essa identidade vai transformar a sua vida. E aí eu comecei a olhar para mim. Eu falei assim, poxa, que identidade que eu tenho. Né? E na minha cabeça, eu ia levantar e ia receber um papel mesmo, sabe? Uma identidade, um documento. E aquilo eu comecei, de alguma forma, a olhar para mim e falei assim, poxa, eu não sou nada. E ele está dizendo que tem uma identidade que vai fazer eu andar de cabeça erguida. Eu quero esse negócio para mim. E aí, assim, todo mundo sentado, do nada, eu já estava lá na frente. Quando eu olhei, Ele ninguém... nem fez apelo e você já estava lá. Já estava lá, chorando, e eu sem entender exatamente. E aí eu fiquei com vergonha lá e voltando para o meu banco, e ele falou assim, não, você pode ficar aqui. E aí foi nesse dia que eu entendi que Deus realmente mudou, né, alguma coisa diferente no meu coração, na minha mente, porque eu comecei a olhar para mim, o que eu era, o que eu fiz da minha vida. E aí eu falei assim, não, agora eu preciso aprender, né, o que é isso. E aí as missionárias começaram um trabalho comigo para entender realmente a identidade de Cristo na minha vida. Desde então, você nunca mais usou droga? Desde então, nunca mais não usei drogas. Não deixei de lutar, porque o meu processo de abstinência foi bem complicado. Tinha dia que, literalmente, pastor, eu sentei na porta da casa e eu falei assim, eu vou embora. E eu me via, literalmente, eu com drogas, toda bonita, rodeada de homens. Mas, do outro lado, eu ouvi uma voz dizendo, olha, eu tenho algo melhor para você. E eu ficava naquela confusão, e eu comecei a chorar o dia inteiro, e eu atrás das missionárias, e algumas missionárias não estavam entendendo, porque elas não sabiam, acho que não tinham lidado ainda com esse tipo de abstinência, porque cada pessoa tem um jeito, né? E aí eu falei para elas, olha, pelo amor de Deus, o meu corpo que é droga, mas eu não quero sair daqui. Eu escuto vozes dizendo que tem algo melhor, não estou entendendo nada. E aí elas passaram o dia inteiro orando comigo, e aí, desde então, eu continuei meu tratamento, os 2 anos de tratamento. A gente não sabe quem é que está assistindo, está ao vivo agora, ali, e está sendo gravado para depois ser postado no YouTube. A gente não sabe onde vai parar essa entrevista. Queria ouvir agora de vocês dois. Se vocês pudessem dar uma dica, um conselho, uma direção para quem está assistindo agora, ouvindo a gente agora, e tem lutado. Às vezes é um filho de crente, às vezes é filho de pastor, às vezes é pastor, às vezes é um irmão, um cristão que tem uma boa profissão, que tem uma família, mas isso está corroendo ele usa escondido e luta contra isso. Se vocês pudessem dar um conselho, uma dica, uma palavra para essa pessoa que está lutando contra o vício, contra as drogas, o que é que vocês diriam nesse momento? Talvez essa luta nesse momento está sendo exatamente somente dele. E é impossível. É impossível vencer as drogas quando nós fazemos essa luta por nós mesmos. Foram 22 anos tentando vencer uma coisa que era mais forte do que eu. Tem um pastor que ele escreveu um livro que diz mais forte do que o crack. E esse mais forte que o crack se chama Jesus Cristo. Só Ele. Não existe medicina contra as drogas, não existe a medicina que possa curar o dependente químico, não existe nenhum estudo
que possa tirar de dentro do dependente as drogas. Mas existe um nome que é sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. Então, o meu conselho é que deixe Jesus Cristo ser o guia de sua vida e tudo mudará, porque Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, ele está mudando cada dia mais. Só acrescentando, né, as palavras do meu esposo, eu quero dizer assim para não desistir, né? Não desistir, porque enquanto a gente luta, nós somos soldados. Mas a guerra, ela já foi vencida por Jesus Cristo. Só que a gente não pode parar de lutar. Porque quando o soldado está numa guerra, se ele para de lutar, ele só tem uma opção, ele vai morrer. Então, a gente temos que continuar lutando. Não é porque hoje, né, eu sou transformada há 6 anos, eu ainda continuo lutando. Mas na certeza que a guerra já está vencida. Porque Jesus Cristo já venceu por nós, né? Então, assim, não desistir e olhar para a essência, porque a gente não nasceu usando droga. A gente não nascemos com uma depressão. A gente não nascemos mentindo. Claro, nós temos a descendência, né, pecaminosa da nossa carne, mas a gente teve família, pais que cuidaram da gente, e a gente aprende desde novinho o que é certo e o que é errado. E pela nossa essência, a gente sabe que a gente nos destrói quando a gente está nas drogas, em alguma coisa que é além da nossa capacidade humana, né? Então, assim, não desistir e continuar lutando e ter a certeza que Jesus está do nosso lado todos os dias, caminhando com a gente. É força em Deus. Amém. O que é que vocês ouviam, o que é que vocês viam, assim, naquela hora da fissura, na hora de muita vontade de usar droga, no período de abstinência ou até mesmo depois, ficou nervoso, aquele gatilho que dispara e bate aquela vontade e tal? Muito provavelmente vocês lá na Cristolândia procuravam a ajuda dos missionários, dos pastores. O que era que impactava a vida de vocês, que sossegava esse leão desejoso de usar droga? Assim, tinha alguma coisa que acontecia? Alguém orava, uma frase, uma palavra, um abraço? O que era que acalmava vocês e desviava o foco da droga? No momento em que eu fui alcançado ali de cima daquela ponte, até o dia de hoje eu vivo 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu falar que até esse exato momento, se eu sentir abstinência na minha vida, mentira. Porque eu não sei o que é isso. Eu tive antes de conhecer Cristo. Depois que eu conheci Cristo, Ele me libertou totalmente das drogas. Eu não sei o que é o cheiro hoje do crack. Eu não conheço o cheiro do crack. É uma nova criatura. Deus me tirou toda a podridão de dentro para fora. E hoje eu não conheço o cheiro do crack. Eu não conheço. Se eu falar que eu conheço o cheiro do crack... Então com você foi instantâneo. Foi instantâneo. Depois de 22 anos de luta, essa liberdade, ela foi consumada, que já tinha sido consumada na cruz, mas eu precisava conhecer Jesus primeiramente, para que essa liberdade ela fosse tirada de dentro de mim e hoje eu pudesse estar livre pela glória de Deus. Ao contrário dele, eu sofri um pouquinho, né? Quando aconteceu o fato de eu me ver, né, lá na Cracolândia novamente, e depois disso eu ouvi essa voz, eu lembro muito bem que a missionária virou para mim e falou assim: olha, grava no seu coração Gálatas 2:20. Não vive mais você, mas Cristo vive. E aí eu peguei e falei assim: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí toda vez que eu recitava esse versículo para mim, eu lembrava que eu dormia no papelão, eu lembrava que eu era escorraçada de um restaurante, eu lembrava dos dias de fome que eu passava porque às vezes eu não queria comer do lixo, ou quando eu comia do lixo tinha comida azeda. Eu lembrava quantas vezes eu era abusada. Então, toda vez que eu recitava, e aí eu lembrava assim que uma voz falava que poderia fazer muito melhor para mim, e aí eu corria para os missionários e pedia para ela orar. Eu compartilhava: olha, hoje eu estou com vontade de usar droga, e eu estou assim, a minha vontade realmente é de ir embora. E aí a gente orava e aquilo... Me fez lembrar agora, Eliane, uma frase
Quero saber se você concorda com ela. Sim. Quem confessa tentação não confessa pecado. Entendeu ou não? Repete, pastor. Quem confessa a tentação não confessa o pecado. Concordo. Concordo, porque se você dá né, o livro aberto, né, o livro para você pensar na tentação, ela, além dela estar na sua mente, ela vai chegar no coração. E quando chega no coração, vai consumir o pecado. Então, se você já para a tentação, algo vai substituir aquilo por algo melhor para você não consumir o pecado. Então fica uma dica boa, independente de drogas, para qualquer pessoa que tem dificuldade em qualquer área da vida com um pecado, quando se sentir tentado, procurar alguém, confessar a tentação, procurar ajuda, para que isso não avance para o pecado consumado. Isso é muito importante, né? E você, gente, eu vou falar, não é qualquer pessoa não, né? Não é aquela pessoa de, eu vou lá, não. Você tem que criar um vínculo com alguém que na hora que você Pessoas tiver... que a gente confie, que são maduras na fé. Exatamente, que você tenha certeza, de preferência o pastor, né? Não é que o pastor é santo, não, mas o pastor... Não. Desculpa, pastor. Mas não é mesmo, não. Mas Você tá assim, certíssimo. se não for alguém que esteja do seu lado, procure o seu pastor. Eu já fiz isso, é bom. Mesmo que depois pessoas traumatizadas, que nem eu, às vezes falam, nossa, o pastor deve estar falando de mim ou não, aquele... Não tem problema, mas vá lá, converse, porque é melhor você confessar a tentação do que você chegar para ele, olha, pequei. E aí é complicado. Certo. Então, para a gente caminhar para o fim, eu vou trazer vocês aqui para a Vitória, para a gente entender essa ponte aérea, como é que vocês vêm parar aqui e trabalhando aqui, sendo bênção agora aqui para nós. Mas eu quero saber, eu ouvi dizer um negócio de uma Grazi Massafera e tal, que te procurou e sei lá, e pá. Como é que é essa história aí da Grazi Massafera? Não, é porque, na verdade, o que aconteceu? A Rede Globo estava fazendo já a novela Verdades Secretas. E aí ela estava fazendo em relação às drogas. E eles procuraram alguém que tinha vivido essa realidade na Cracolândia. Não sei como, não me pergunte, que eu não tenho essa resposta, chegaram até nós. Né? E tudo que estava vivenciando era realmente o que eu vivi, todas as partes. Eles chamam isso na dramaturgia de laboratório, quando um ator, uma atriz vai procurar alguém que viveu na prática aquilo que a personagem vai viver, para fazer um laboratório, para ver como é que fala, o jeito e tudo. Então é como se você serviu de laboratório para Grazi fazer aquela personagem viciada em crack. Ela até ia lá em casa, mas houve um probleminha e aí não deu para ela ir. Mas enfim, foi aí que a Rede Globo chegou até nós para poder fazer essa matéria aí do E você acha que na novela ela representou mesmo, igual você viveu na prática? Representou bem ela, representou, porque é o que a gente vive, né? É o que eu vivi, é o lixo e no final a transformação que Deus faz na nossa vida. Então, assim, ela representou bem, né? Ela só podia viver. Lodemir, fala para mim assim, cara, você disse aí algo muito, muito poderoso. Não tem ciência contra as drogas, não tem remédio e tal, é só Jesus, Jesus. Mas a gente sabe que lá na Cracolândia, a polícia faz algumas ações, a saúde pública, a Secretaria de Saúde de São Paulo, de serviço social, tem ONGs diversas que tentam ajudar e tal. Vocês que viveram lá dentro, vocês, não porque hoje vocês são crentes, são da Cristolândia, mas olhando o contexto geral, vocês entendem que o projeto evangelístico, aquele projeto que leva o evangelho para a transformação, ele é muito mais eficiente do que os outros que não têm o evangelho? Eu podia ficar calado, você não precisava nem responder, né, pastor? Porque se a palavra de Deus, ela não chegasse até mim, hoje eu não estaria aqui. E se a palavra então, de Deus... nessas 22 tentativas, você tomou remédio, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo que a medicina podia te oferecer, você recebeu. Fumei cigarro, porque você podia ter cigarro de manhã para você fumar. Você podia ter um golinho de álcool quando você acordava muito, batendo bandeiro do pagode, né? Acordava na tremedeira. Você podia tomar um golinho
do álcool. E a palavra de Deus diz que a entrega é por inteiro. Então, foi o que eu fiz. Eu me entreguei por inteiro. Então, se não há a entrega por inteiro, é difícil tirar de dentro da Cracolândia. Então, essa foi a história de vocês. Quando vocês olham para os outros que foram recuperados, vocês, em termos de porcentagem, assim, quantos por cento a saúde pública, a medicina e a polícia, o governo recupera, e quantos por cento o evangelho recupera? Saúde pública, governo e polícia. Se recuperar 1%. 1%. Se. Então, 99% das pessoas que vocês conhecem que foram recuperadas das drogas foi através do evangelho. Alcançada pelo evangelho. Alcançada pelo evangelho. Não há outro meio, não há outra forma. Se falar que existe uma outra forma para mudar as drogas, vão estar mentindo. Para mudar a vida de outra pessoa, vão estar mentindo. Porque não há. Pode até tirar, mas vai ser um vulcão que está em erupção dentro daquela pessoa. Qualquer coisa... Mais dia, menos dia, tem uma recaída e volta drogas, pior do que era antes. Volta pior do que era antes. Certo. E aí vocês pegam uma ponte aérea e vêm parar em Vitória. Conta pra gente essa história, como é que vocês vieram parar aqui e hoje, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem aqui em Vitória? Eu, por estar já dentro da Cracolândia e dentro da Cristolândia, por 7 anos e meio lá dentro, trabalhando lá dentro, já tinha ficado um pouco cansativo. Cansativo porque nós pregávamos o evangelho todos os dias e todos os dias as mesmas pessoas estavam lá, 8 anos se passou e a mesma pessoa estava lá, aquilo ali estava ficando dentro do coração meio dolorido de ver aquelas pessoas ali. Eu falei, Deus, será que... Porque a grande maioria não aceita, não quer, né? Não quer. Deus, será que estão fazendo coisa errada? Será que estão errados? Deus, e o trabalho também, porque lá em São Paulo a gente morava em uma outra cidade, tinha que acordar 4 horas da manhã, fazer o café, 5 horas a gente saía de casa, chegava às 7 na Cristolândia, saía às 5 da Cristolândia, ia para a escola e chegava em casa meia-noite. Então nós dormíamos 4 horas por dia. Isso foram muitos anos. Então, e o nosso relacionamento, a gente não tinha relacionamento. Então vocês voltaram a estudar, se formaram e tal, estão fizeram... caminhando aí. Que bênção. E estava muito difícil, a vida mesmo de casal estava ficando muito difícil, então Deus nos deu esse momento de refrigério. Enquanto nós orávamos, surgiu, a Fabiola assumiu novamente a Cristolândia do Espírito Santo, que tudo começou com ela aqui, e ela assumiu novamente e ela disse que pediu a Deus pessoas que pudessem acrescentar. Aí ela chegou para vocês e falou, seja forte. Ela ligou, eu estava em casa num dia, ela ligou na segunda-feira e falou assim, Ludemir, você está sentado? Eu falei, pronto, já vem. Seja forte. Aí eu sentei, ela falou, seja forte. Eu falei com Deus, Deus nos deu, eu pedi a Deus um casal para que pudesse acrescentar com a gente aqui na Cristolândia do Espírito Santo, e Deus me pôs o seu nome, Ediliene. A mulher não estava em casa, eu já respondi sim logo, né? Minha irmã, estamos embora, já manda passagem que eu já estou indo embora já. Mas eu tenho que falar com a mulher primeiro, né? Porque ela tinha assumido a Casa Rosa, ela era a coordenadora da Casa Rosa agora. Nesse Onde momento. é a Casa Rosa lá em São Paulo? Fica em Santana. Santana, Zona Norte. Isso. Ela não falou, mas a data em que ela entrou como aluna da Casa Rosa foi a mesma data que ela retornou para São Paulo. Vocês têm noção de números? Quantos internos tem hoje na Cristolândia masculina e feminina lá de São Paulo? Então, na unidade masculina lá, cabem 150 homens lá. Mas lá nós temos 1, 2, 3 unidades masculinas e 2 femininas. Então, é uma quantidade bem... Então, em torno de 600 a 800 pessoas sendo recuperadas hoje. Em São lá, Paulo, pela Cristolândia. Dentro de e todas isso é as sustentado unidades. por... Igrejas batistas, por vocês, povo de Deus. Se eu estou aqui hoje com esse pacotinho aqui, dá risada porque foi você que sustentou.
Então, a nossa oferta chegava a comida e você foi comendo, engordando e melhorando de vida. Graças a Deus. Eu poderia só À acrescentar, vontade, você tá nessa fala dele, de como a gente veio para o Espírito Santo, eu tive uma experiência, assim, sensacional com Deus. Por quê? Enquanto ele orava para sair, eu orava para ficar. Porque ele tinha esse desejo. Só que, assim, eu gostava daquele movimento, daquela coisa. Eu falava, não, Deus. E outra coisa, eu era muito apegada a coisas. Minha primeira casa, minha cachorra, gente. Aí Jesus Sabe? foi lá e... Eu tive que ir para uma outra cidade, né? Estava de férias, ele estava em casa. E aí eu falei assim, Senhor, eu tinha falado com o Senhor umas dificuldades minhas particulares e essa questão, olha, eu não quero ir para canto nenhum, Senhor, e tal. E realmente Deus, assim, fez que nem respondeu para Fernanda Brandão, tão rápido. A fala de Deus para mim foi assim, como você quer me servir se apegando a coisas? Aí vem Gálatas 2:20, você não vive mais, então vamos embora para a vitória. E aí eu fiquei assim, tá bom. Então eu vou renovar com o Senhor a minha aliança. Porque ali eu entrei em pecado. Querendo ou não, a gente entra nos pecados que a gente acha que eu estava idolatrando a minha casa. Eu estava idolatrando a minha cachorra, o meu marido, né? Meu trabalho. E, na verdade, não é nada nosso. É tudo dele. Então, quando eu retornei de viagem, ele já tinha dito sim. E aí eu olhei, aí a Fabíola me ligou, olha, seja forte. Eu, sim, vamos embora. E aí, assim, foi tão bom que Deus, ele já tinha arranjado espaço para minha cachorra. O dono da casa deixou meus móveis lá, está lá até hoje. E a gente veio e eu confesso que eu sou feliz em estar nesse estado. Amém. Vocês chegaram quando aqui? 1º de abril. Eu vim primeiro porque ela estava ainda coordenando a Casa Roda. Então eu vim dia 1º de abril para cá. Foi mentira não, viu? Cheguei, dia 1º de abril. Dia 1º de abril eu cheguei aqui. Eu confesso que para vir para cá também eu já tinha dado a minha palavra, Fabíola, mas o que foi mais difícil para a gente largar lá foi a minha cachorra, porque a nossa cachorra. Nós ganhamos ela filhotinho, nós por não ter criança ainda, falamos assim, não precisa ter pelo menos um bicho para bagunçar dentro de casa, né? E ganhamos o cachorro, um bulldog inglês, bichinho bonitinho. E ele virou aquele monstro dentro de casa. Come, dorme, ronca. Ronca demais, uma língua desse tamanho para fora, baba demais. E ela roncava mais do que eu dentro de casa, né? E toma um amor muito grande, muito grande. E quando o Fabíola falou que a gente ia morar no apartamento, a primeira coisa que eu falei, pronto, cachorro, e agora? Em lágrimas, eu estava sozinho, chorei a Deus, mas agradeci, porque um amigo meu que um dia eu internei na casa de recuperação lá na Cristolândia, hoje esse cara era um dono de um pet shop. Então Deus levou a cachorra, ela ficou rica primeiro que nós. Ela foi morar logo no pet shop, tem ração para comer à vontade. Né? Então foi morar logo no pet shop, está lá bem criada, graças a Deus. E Deus nos trouxe para cá. Hoje para nós é um refrigério. E aí Eliane veio quando? Dia 1º de maio, viu? Um mês depois. E aí qual é o trabalho que vocês fazem hoje lá na Cristolândia? Hoje, bem mais tranquilo, porque em São Paulo nós tínhamos 150 a 200 pessoas todos os dias. Hoje aqui nós temos o trabalho, que é o trabalho de rua, com os moradores de rua, que é recebê-los, ter o culto da manhã. Muitas vezes eu prego de manhã o culto com eles, eu dou o banho neles, eu ajudo no almoço, a servir o almoço deles, e na parte da tarde nós fazemos o culto novamente e oferecemos àqueles que querem mudança para a vida realmente. Nós vamos assistindo ele 1, 2, 3, uma semana de insistência dele, porque todos querem ficar dentro de uma casa de recuperação, comer, beber, dormir tranquilo para depois ir embora de novo. Então nós não estamos ali como albergue para pôr pessoas para comer. Então existe um trabalho de confronto, primeiramente, para ver se querem mesmo uma transformação, e aí depois é que são encaminhados para a internação. É a parte mais dolorida, né? Porque nós olhamos e ficamos vendo todos os dias aquela pessoa chegar ali.
Nós queremos internar uma vez, mas não. Nós temos que deixar ele lutar para ver se realmente é aquilo que ele quer. Então, quando ele luta uma semana, na próxima semana a gente já encaixamos eles e aí ele dá o prosseguimento. Nós coordenamos toda essa parte de trabalho de rua, desde o entrar na missão, desde o evangelismo que acontece nas quintas-feiras, né, às 19h30, a igreja está convidada. Né? E por que esse trabalho de confronto, pastor? Porque em São Paulo a gente não tinha muito essa qualidade. Nós temos um tempo, né, estimado por ordem e decência. Né? Então, 300 pessoas, 150, 200. Eu dava banho, por exemplo, em 30 mulheres ao dia, pela manhã. Aqui não. Aqui o espaço ele é mais limitado, querendo ou não. As vagas que nós temos, elas não são muitas. Então, a gente trabalha no caso, ele trabalha com o homem, eu trabalho com a mulher, a gente vai expondo situações, e às vezes ela fala assim, o que eu passei... Tá para inaugurar a Causa Rosa aqui, né? Ela já está ativa, né? Já tem lá, vai mas ter uma inauguração dia oficial, 15 tá? agora, né? Bem. Olha, monta a caravana, já falei ali pro Felipe, para poder ir lá com a gente. Por quê? Porque a gente quer, pelo menos, entregar para a casa feminina alguém que queira realmente alguma coisa. Não que a gente, não, vai dar certo, mas a gente acredita e ora que vai dar certo. Né? Então, a gente já trabalha esse processo, confronta realmente. Às vezes, elas falam assim, o que eu passei que você não passou? Eu falei assim, vamos descobrir junto. Aí, a gente vai conversando, porque elas encontram muita dificuldade, e eu passei por isso. Né? Então, a gente vai trabalhando isso daí. Então, vocês fazem uma triagem, abordagem, banho, comida, evangelismo, culto, e vai trabalhando até conduzir à recuperação total. Quando fala do banho, talvez, literalmente, você tem que pegar a pessoa, se molhar junto com ela, muitas vezes, porque chega bêbado, não consegue ficar de pé. Aqui em Vitória ainda não conseguimos chegar nessa luta assim, mas literalmente tem que pegar e dar o banho mesmo. Muitas vezes eles estão do pescoço para baixo, todo defecado, todo sujo, todo maltrapilho. Eu literalmente, eu cheguei nesse projeto com 3 meses sem tomar banho, 3 meses com a mesma roupa no corpo. Então, essas pessoas que chegam todos os dias. Mas atrás dessas pessoas existe pastores, missionários, obreiros, pessoas que Você sempre enxerga o que Deus pode fazer na vida deles, assim como fez na de vocês. É esse olhar que nós temos que ter todos os dias. E hoje vocês, então, são missionários da Junta de Missões Nacionais? Nós somos missionários em formação da Junta de Missões Nacionais, mas agora tem que contar a bênção, né? Porque assim, a gente recebe as bênçãos e tem que contar, né? Falta pouquinho para ser completa, porque pela Junta de Missões Nacionais agora nós estamos entrando no processo de missionários efetivos. Então precisa só concluir uma parte, que é o PAN, para a gente sermos contratados efetivos. Certo, mas vocês já vivem sustentados pela Junta de Missões. Isso. O projeto Cristolândia sustenta vocês aqui em Vitória. Isso. E vocês são de tempo integral para a Cristolândia. Isso. Sim. Benção. E vocês são sustentados pelas ofertas que as igrejas mandam. Então, queria que vocês, para encerrar, dessem uma palavra de motivação para nós. Eu já entreguei hoje a minha oferta e vou continuar entregando. E aqui a gente, não sei se vocês repararam, naquele canto tem um celeiro da Cristolândia, ali a gente coloca material de limpeza. Todo o material de limpeza lá do sítio é por nossa conta, a nossa igreja sustenta lá já há algum tempo. E nós temos um gasofilácio fixo de missões. A gente não tira a oferta de missões só em campanha. 1º de janeiro, toda a oferta que cai, tanto que ali tem os 3 logotipos, de missões mundiais, estaduais e nacionais. 1º de janeiro, tudo que cai ali até o final de maio, vai para mundiais. 1º de junho, tudo que cai ali até o final de agosto, vai para estaduais. 1º de setembro, tudo que cai até o final do ano, a gente junta e no final do ano manda para missões nacionais. É o gasofilácio missionário, ele fica fixo ali. O que é que vocês querem falar para a gente, para motivar a gente, incentivar a gente a ofertar? Vale a pena a gente colocar 10 centavos ali, R$1? No que isso vai fazer diferença na vida de quem está precisando? Primeiro eu quero falar sobre os missionários do campo.
Os missionários que se encontram no campo agora, nesse exato momento, pessoas que estão invadindo as favelas, pessoas que estão invadindo as cracolândias, arriscando talvez a sua vida para que outras vidas possam ser salvas. Elas são sustentadas pela sua oferta, pelo seu carinho, pelas suas orações, pelo seu amor. É por isso que nós estamos aqui. É porque vidas nesse exato momento, pessoas nesse exato momento, têm ofertado em nossas vidas, têm seguido, têm estado junto conosco em oração, em comunhão e tendo esse amor pela obra missionária. E nós queremos pedir para cada um de vocês que vocês não desistam de estar com os missionários no campo, porque eles são totalmente dependentes de cada um de vocês. Eu sou missionária, né? Eu amo missões, né? E eu falo para a igreja que as contribuições, elas chegam até mim, mas chegam também na África, chega no Ribeirinho, chega no Índio. Então, vale a pena. Nós somos 2 pessoas que fomos transformadas por Jesus, mas existe muito mais pessoas que estão recebendo as suas contribuições e que estão sendo transformadas por Jesus. Os nossos olhos não vê, né? Porque talvez a gente não consiga ir até lá para ver, mas a gente ouve, né? A gente ouve. E outra coisa, contribuir é um ato de fé, gente. É um ato de fé, é crer naquilo que vai acontecer sem a gente estar vendo. Então, continue contribuindo e o principal também, gente, orem, continue orando, porque as orações é que nos mantém de pé.